Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Hugo Santana, eu sou advogado, professor de prática jurídica e eu ensino qualquer advogado a advogar sem nunca mais errar em juizados especiais cíveis. E eu estou aqui trazendo para vocês hoje, a gente está no momento de férias, recesso, descanso de todo mundo e o tema voo, ele é inevitável. É inevitável, porque você vai pegar um voo, muitos clientes potenciais seus pegaram ou vão pegar voos também, e essa semana a gente teve notícia aí de centenas de voos atrasados, cancelados, e você saberia atuar numa ação dessa na prática, sabendo tudo que você deve colocar na sua petição, o passo a passo, para você atuar sem errar nessa ação, para você maximizar, aumentar mesmo a chance do seu cliente de ter o reconhecimento do dano moral, de ter uma indenização por dano moral maior do que a média. Você sabe como é que você atua numa ação dessa? Foi por isso que eu trouxe isso aqui, porque eu sei que eu tenho muita coisa para trazer para você e que você vai aplicar e hoje mesmo você já vai sair daqui pronto para poder incluir isso aí na sua carteira de serviços. Você pode criar uma carteira de clientes só com isso que eu vou ensinar aqui para você. Eu tenho algumas histórias de atraso, de cancelamento de voo para compartilhar com vocês. Eu como passageiro mesmo, tá? Eu já julguei centenas de ações dessas aí, nesse caso, mas eu como passageiro também já sofri algumas vezes. Tenho algumas histórias aí para contar para vocês. Inclusive, nesse fim de semana, minha prima me ligou, me falando, tô aqui, né, no sul do país, ela mora aqui em Salvador também. E tô aqui no sul do país e tô numa situação aqui em que estão adiando o meu voo uma vez atrás da outra e eu não sei mais o que fazer, né? E coincidência ou não, alguns dias depois eu vi no noticiário o caos aéreo instalado. Caos. Né? Então, eu que normalmente trago questões aqui de direito processual mesmo, né, do procedimento do juizado para você, resolvi tratar disso aqui, porque tenho muita bagagem para trazer para você, já peguei muitas ações nesse sentido, e, além disso, tem algumas armadilhas que eu quero que você evite, tá? E eu estou percebendo assim que, tem muita gente aí, e é só o começo, muita gente sofrendo com atraso, cancelamento de voo, e vai chover, a gente está chegando na época aí de férias, a pandemia abrandou, aí você vê as pessoas começando a viajar, mas as companhias aéreas não estão prontas, não estão preparadas para um aumento de demanda assim, né? O pessoal precisou enxugar os quadros e agora, né, vai ter mais demanda, vai ser aquele caos, né? Então, fique alerta aí, porque é uma oportunidade para você atuar nessas ações. E você tem que saber exatamente o que fazer, os pedidos, a forma, tá? Não erra nisso não, porque é uma ação que é relativamente simples, tá? Então, você pode pegar em volume aí e divulgar seu trabalho como especialista aí nesse tipo de ação, tá? Então, vamos lá. O que eu quero trazer aqui com você é que tem uma grande diferença entre atraso e cancelamento de voo. Né? Atraso e cancelamento são diferentes e você é óbvio que você, falando assim, você vai falar, é óbvio, mas não é óbvio na hora que você vai pegar as ações, a situação, você tem que descrever isso, tá? Até porque no atraso, o serviço foi prestado, normalmente. Né? E no cancelamento, o serviço não é prestado. Então, além da indenização por dano moral, você tem que receber seu cliente tem que receber o que pagou pelo serviço que não foi prestado, não é verdade? E aí, quanto a cancelamento, meus amigos, aliás, cancelamento merece uma aula só para esse tema. Né? A gente tem aí uma lei bem pesada para o consumidor, né? No cancelamento do voo, o que é que
né, foi uma lei publicada justamente no período de pandemia para regular essas questões aí do serviço aéreo, sobretudo do cancelamento, né, nesse período de pandemia, etc. e tal. Então, saiba, você provavelmente já sabe, o reembolso no cancelamento do voo, ele tem um prazo de 12 meses. 12 meses, é um absurdo, né? Mas é lei. É lei. Tá? Então, no período, né, vai até 31 de dezembro agora, de 2021. Né, os cancelamentos que ocorrerem, né, desde a publicação da lei, mais ou menos, até 31 de dezembro agora, o reembolso desse valor a companhia aérea tem até 12 meses para restituir esse valor, o valor que o consumidor pagou pela passagem e o transporte não foi realizado. Então, é importante que você saiba disso aí. Anota aí a Lei 14.034 de 2020. Tá? Sofreu algumas alterações aí, medida provisória, enfim, até o presente momento. É assim que tá? Prazo de 12 meses para cancelamentos que ocorram até 31 de dezembro de 2021. Detalhe, o cancelamento pode ter sido causado pela companhia aérea ou pelo consumidor, não importa. O prazo é de 12 meses, tá? Mas o núcleo da nossa conversa aqui é a indenização por dano moral. Porque eu vejo muita gente cair na armadilha de confiar que basta falar, houve o atraso, houve o cancelamento, houve dano moral, né? E não é bem assim. Vamos seguir aqui, tá? Então, no cancelamento, o serviço não é prestado, portanto, então você tem aí, né, que receber o valor de volta do valor que você pagou pela passagem, ou, né, enfim, a companhia vai realocar você em outro voo, vai dar para você o crédito, vai dar para você a oportunidade de viajar depois, mas fato é que, a princípio, no cancelamento, o serviço não é prestado, né? E o atraso, o serviço é prestado, afinal, foi prestado atrasado, né? Mas primeiro ponto que você tem que saber, no atraso de voo, você que está começando aí agora, até me perdoe você que já tem alguma experiência, mas você sabe que eu parto sempre do zero ao avançado. Quem sofre com o atraso do voo começa a ter direitos, né, de assistência material, a depender da quantidade, a depender do tempo, né, do período do atraso. Então, quanto mais tempo demora de sair o voo, né, quanto maior o atraso, mais assistência a companhia aérea deve prestar ao seu cliente, ao passageiro. Então, veja, anota aí, com uma hora de atraso, o passageiro já tem direito à comunicação. Então, a companhia aérea tem a obrigação de fornecer internet, telefone, para você se comunicar, para avisar, olha, eu tinha uma reunião aí, mas vou me atrasar. Lógico, hoje as telecomunicações estão bem mais tranquilas, conexão com internet é muito mais barata do que já foi antes, né? Então, às vezes você nem tem necessidade disso. Normalmente o próprio aeroporto já fornece mesmo uma conexão com a internet enquanto você está ali. Enfim, essa comunicação aí, ela não é tão complicada assim. Mas nem sempre ela está disponível. Em aeroportos menores, você não tem internet livre, né? A partir de 2 horas, o passageiro já tem direito à alimentação. Então, a companhia aérea deve fornecer alimentação ou dar um voucher, né, para ela se dirigir ao restaurante, à lanchonete que quiser e
lá se alimentar, né, o passageiro. Com 4 horas de atraso, aí a companhia já tem que dar hospedagem, né, porque você não vai deixar a pessoa, né, 4, 5, 12 horas dormindo num banco de aeroporto, né? Então, essa questão aí, ela é super importante que você saiba. Nem sempre ela acontece, então você deve ficar atento aí a esses detalhes para de fato orientar, inclusive, uma pessoa que busque você numa consulta, em alguma questão assim. Mas a questão mais importante nisso Hugo, o atraso, o cancelamento do voo, eles geram dano moral? E muita gente parte do pressuposto de que, sim, o mero atraso, o mero cancelamento, mero entre aspas, tá? Não estou querendo defender ninguém aqui, mas o simples fato de ter acontecido o cancelamento do voo ou o atraso do voo já tem dano moral em si, eu não preciso falar mais nada. Ocorre aí o famoso dano moral in re ipsa, quer dizer, o dano moral por si, o fato por si, independentemente de qualquer outra circunstância, já gera dano moral? E aí, amigos, é que o STJ é firme, dizendo que não é dano moral in re ipsa. E muita gente parte desse pressuposto. Muita gente parte disso. E é incrível essa situação. A gente tem... É muito diferente você... as circunstâncias em que o atraso ou o cancelamento ocorreram podem mudar da água para o vinho a história. Da água para o vinho. E você deve já estar atento a isso, porque eu sempre falo que dano moral é detalhe. O dano moral é reconhecido no detalhe. Então, quanto mais detalhes você fornece ao juiz, maiores as chances do seu pleito, do seu pedido de indenização ser concedido. A gente tem diversas situações. Imagina só, voo atrasou, mas você não prova que perdeu o compromisso, você não fala que teve nenhum problema, você só fala, atrasou 2 horas, você nem menciona se houve prestação de assistência material ou não. Vou te contar uma história, a minha história. Tá? Você tem tempo aí? Eu vou contar. 2019. Eu acho que foi meio do ano. Claro, tinha 1 aninho, coisa assim. E meus amigos resolveram viajar para a Irlanda. Assim, de repente, uma viagem meio louca, assim. E por isso foi bacana, porque foi planejada em cima da hora, sem muito motivo. Um amigo, grande amigo nosso, ele tinha o desejo de ir e a gente resolveu ir. Foi todo mundo. Né? Mas para mim, foi uma viagem que trouxe... Poxa, eu queria muito, mas era uma viagem que me trazia certa angústia. Eu ia deixar a minha esposa com minha filha, que tinha 1 aninho, né? A gente só tinha Clarice nessa época. E ela tinha 1 aninho. Então, Camila ia ficar sozinha em casa com Clary, claro, né? Com a menina que ajuda a gente lá em casa. Meus pais moram no condomínio, então não seria assim, né, completamente desassistida, mas eu não ia estar lá. Ia ser a primeira vez que eu ia me ausentar do país, né, com minha filha pequena em casa. E eu fui tenso para essa viagem. E a viagem já começou com fortes emoções, porque, olha, eu não sou ruim de inglês não, tá? Mas eu também não sou, assim, super fluente e não... Eu preciso de um tempo para me adaptar. Eu não tive a chance
não tive a sorte de, claro, de estudar numa escola bilíngue desde o primeiro ano. Então, eu não sou mega fluente, mas eu me comunico bem, falo, ouço, entendo. Mas a gente foi para a Irlanda e a galera de Dublin tem um sotaque um tanto quanto pesado, e eu não me adaptava lá. E a viagem já começou com um cara me parando. Assim, eu não tinha chegado ainda na verificação de passaporte, nada disso. O cara, eu estava descendo a plataforma, um cara que eu não sabia quem era, já me interpelou, já me parou lá e me mostra passaporte e tal, e etc. E o cara não queria me deixar passar. Ele invocou comigo, né? Não sei, não posso... eu não entendi até hoje, o que chamou a atenção em mim, nele. Né? Mas, fato é que foi uma coisa super estranha, assim, bem estranho mesmo, porque, enfim, né? E ele já me... Então, a viagem já começou com essa emoção, né? Eu estava no avião falando português, a primeira pessoa que apareceu na minha frente falando inglês já foi esse cara, e eu ainda no fuso brasileiro, ainda conectado com a língua portuguesa e sendo lá interpelado por esse cara. Enfim. Mas, superado esse incidente, e olha só, e assim, o cara invocou comigo de um jeito, ele só me deixou passar, primeiro, porque um amigo veio em meu socorro. Eu não estava conseguindo nem entender o que o cara falava, né? E porque eu provei que eu era assessor de juiz na época. Então, talvez eu não tivesse entrado no país se na época eu não fosse assessor de juiz. Enfim. Mas passei, a gente se divertiu pra caramba, foi uma viagem muito legal, uma viagem curta pra caramba, porque eu não queria deixar minha família sem mim mais do que uma semana. Então, eu fui para passar 5 dias. 5 dias e acabou. Os amigos até ficaram mais tempo lá, mas eu fiquei 5 dias. Mas fato é que, depois de me divertir muito, tal, foi muito bacana, meus amigos de infância, o pessoal, né, da escola, muitos deles meus vizinhos hoje, aqui. É muito bacana esse contato. Mas fato é que eu voltei sozinho, porque os meus amigos iam continuar a viagem e eu voltei só. Né? Então, eu fui para o aeroporto de Dublin sozinho para voltar para... ainda ia fazer uma conexão em Lisboa e voltar para o Brasil. Só que eu cheguei em Dublin, olha, eu sempre checo antes de sair de casa. O voo não estava atrasado quando eu saí. Mas quando eu cheguei no aeroporto, a cada hora, eles atrasavam a partida em 1 hora. Então eu fiquei lá e eu sabia que eu tinha uma conexão para pegar. Eu sabia que se atrasasse demais, não ia dar tempo de pegar a conexão. Fato é que esse voo atrasou mais ou menos umas 4 horas. E eu já sabia que eu tinha perdido a minha conexão. De modo que foi um atraso de 4 horas em Dublin que se converteu em atraso de 36 horas. 24 horas. 24 horas em Lisboa. Porque eu cheguei em Lisboa, obviamente o voo já tinha saído, o voo para o Brasil, e aí, meus amigos, eu fiquei preso, entre aspas, em Lisboa por um dia inteiro. Por um dia inteiro. Né? Foi um atraso de um dia. Então, lógico, eles lá me concederam hospedagem, alimentação, tudo mais, foi bem bacana. Bem bacana, entre aspas, né? Foi ok a situação. Então, a assistência material foi prestada. Mas percebam,
se eu conto para você que a minha chegada no país já foi complicada, porque o cara da imigração invocou comigo. Conto que eu voltei sozinho, né? A cada hora o voo era atrasado, então aquela situação de angústia, poxa, só preciso esperar mais uma hora. E aí quando você pensava que só faltava mais uma hora, faltava outra hora e outra hora adicional. E eu percebendo que a cada minuto que passava, já estava perto de perder a minha conexão para o Brasil, sabendo que eu tinha prometido a Clara que eu ia voltar naquele dia, que eu tinha deixado minha família sozinha, sem mim, já aquele tempo já estava me sentindo um pouco culpado. Se eu detalho tudo isso para você nessa história e narro assim numa petição inicial, olha como é que o dano moral fica mais claro do que eu simplesmente dizer, eu fui para o exterior, meu voo atrasou, né? Eu fiquei lá 4 horas no aeroporto de Dublin, cheguei em Lisboa, já fui recebendo lá voucher para hospedagem, porque não havia mais voo no dia. Se eu só falo isso sem dizer as consequências, sem narrar a minha angústia, a minha dificuldade, o que para mim era um problema, as consequências daquilo na minha vida, qual é o tipo de entendimento que o juiz vai ter? Então, quando você dedica tempo a esmiuçar os detalhes, a narrar realmente, né, com clareza o que aquele atraso causou na sua vida, e não só a parte objetiva, externa da coisa, não, aquilo que você sentiu mesmo, o que você de fato sentiu, no caso, o seu cliente, você, advogado, redigindo a petição, né? Na entrevista com o cliente, você tem que perguntar, e como é que foi isso para você? Qual foi a dificuldade que você passou? Por que isso foi um problema para você? Esquece o óbvio e você até já afirma para ele, olha, eu sei que foi, mas eu quero ouvir da sua boca por que isso foi um problema para você, de que modo isso foi um inconveniente acima da média para você. Porque quando você leva isso para o cliente dessa forma, dessa maneira, e você transpõe isso para a petição, fica muito mais rica a sua narrativa e sua petição fica diferente de tudo aquilo que o juiz viu. Então, o juiz não vai conseguir ser indiferente em relação àquilo que você está narrando, tá? Desde que você saiba extrair. E eu sempre falo isso sobre o dano moral e eu vejo que não é todo mundo que tem essa percepção de que o dano moral não é você narrar o fato, o dano, o responsável, o autor, o agente. Não é só isso. As consequências são muito importantes. As consequências são extremamente importantes para destacar aquela narrativa sua ali do óbvio, daquilo que o juiz já viu, daquilo que o juiz já está insensível, porque ele já viu tanto que ele já está achando que é normal. O juiz do juizado, ele julga em volume. E ele, em algum momento, ele vai achar que aquela situação ali já não é aflitiva, já não é um problema, já nem tem dano moral, porque ele vê tanto, se repete tanto que ou ele vai começar a dar indenizações menores, porque vai achar que não é nada tão grave assim, ou até vai deixar de reconhecer que tem dano moral naquela situação. Por isso que é importante que você domine
como é que você vai construir a sua narrativa na indenização por dano moral. Porque é óbvio, você vai pegar o Instituto do Dano Moral, vai falar um pouco e tal, vai botar alguns artigos da lei, até um julgado, né, no caso. Mas essa não é a parte mais importante, você já entendeu aqui. A parte mais importante é justamente a narrativa dos fatos. Uma vez que você entende isso, que a narrativa dos fatos é mais importante, você vai aumentar as chances do juiz reconhecer o dano moral e, sobretudo, de conceder indenizações maiores. Por quê? Eu comecei a aula aqui falando, tivemos uma semana de caos aéreo, uma semana em que centenas de voos foram cancelados ou atrasados, e isso vai chegar no judiciário, como vem chegando já, e isso é só o começo, porque a gente está começando férias agora. Imagina aí, no decorrer agora dos meses de dezembro e janeiro, com certeza a gente vai ter aí uma infinidade de questões na mesma toada aí. Gente perdendo voo sendo cancelado, atrasado. E qual é a consequência disso? Pode ser uma oportunidade para você, que vai saber atuar nessas ações, mas também você deve estar atento, porque quanto mais ações repetidas, com a mesma narrativa, com a mesma situação, tudo igual, quanto mais essas ações aparecem para o juiz, mais insensível ele fica. E isso é óbvio, isso é esperado. Se você perceber um médico que perde o seu primeiro paciente e o médico que já está ali acostumado, já tem anos e anos de experiência e se depara com o milionésimo paciente que morre. Ele não está... Ele pode ficar triste, ele pode ficar sensibilizado, mas ele não vai ficar devastado como o médico que perdeu o primeiro paciente. A mesma coisa é o juiz. O juiz, quando chega uma ação nova, uma situação completamente diferente, meu Deus, absurdo, indignado, não é possível isso, não podemos deixar que isso se repita. E aí, indenização pesada. Quando o juiz está na milionésima ação, naquela mesmíssima situação, ele já está insensibilizado. Ali, para ele, é um número. E o seu papel agora é fazer que isso, fazer com que sua ação se destaque, que ela não seja igual a essas milhares de ações que vão chegar lá, com certeza vão chegar. E o juiz vai estar tão insensível que vai dar uma indenização baixa, ou talvez não dê. Seu papel é trazer detalhes que vão levar o juiz a perceber a gravidade da situação. É muito diferente. Quando eu estava lá assessorando os juízes na turma recursal do juizado, eu reparava muito isso. O atraso e o cancelamento do voo, normalmente o advogado queria defender que, por si só, o caso já era nítido, o dano moral, só porque falou, atrasou, cancelou o voo. E não é por aí, não. Existem diversos elementos que e você vai aprender isso agora. Atenção aí, anote isso, porque isso vai fazer muita diferença nas suas próximas ações. Tá? Ceil Noleto está falando aqui, ó, tive uma ação, um cancelamento, a passagem no valor de R$1.000 e poucos, a empresa propôs acordo de 7.000 e pouco em viagens
a parte autora ou dependente no país ou exterior. Realizado o acordo. Bom acordo, Seio. Bom acordo. Né? Um acordo interessante. E percebam que o que é que individualiza, então, o que é que dá destaque quando você pega uma ação dessa de cancelamento de voo. E, ó, isso aqui é o filé para você que ficou até o final. Tá? Muita gente entrou, muita gente saiu. E você que ficou agora, você vai ficar com o que há de melhor, porque eu guardei o que tem melhor para o final. Como é que você individualiza essas situações de cancelamento, atraso de voo, para que uma ação nunca seja igual à outra? Existem diversas circunstâncias que você vai mostrar. Eu separei aqui 5. Separei 5 para você. Algumas você vai falar sempre, outras você vai omitir. Quando é que você omite? Quando você... não é mentir, tá? É omitir. Omitir quando isso não vai favorecer você. Por exemplo, o atraso ou o cancelamento, ele é na ida ou é na volta? Você está em casa, você está na sua casa quando você tem a notícia do cancelamento ou do atraso? Ou você está no hotel, aliás, você já fez check-out porque sua reserva já acabou? Seu voo vai sair às 20 horas? Sei lá, vamos falar mais tarde, 10 horas da noite, e aí, às 10 horas da manhã, você já fez check-out no hotel, saiu para almoçar, deixou as malas lá no balcão do hotel só para almoçar, e quando você volta, você se depara com a notícia de cancelamento ou atraso do voo. Você num país estrangeiro, ou, enfim, você está num lugar distante de sua casa, afinal, a viagem é longa o suficiente para você ir de avião, e você agora se depara com a notícia do cancelamento ou do atraso do seu voo. Olha a diferença, se você recebe essa notícia em casa, você ainda ia sair, você ainda ia iniciar a viagem, ou você está voltando. Antes, o primeiro, é a primeira perna ou é no meio de uma conexão? Imagina que você chega no meio da conexão e descobre que a última perna do seu voo foi cancelada. Olha como isso é mais grave. Né? Você está no meio de um aeroporto, você não tem nem para onde ir ali, e aí seu voo é atrasado ou cancelado. Outra dica eu já tinha dito logo no início, que é a existência ou não da assistência material. Olha só, a assistência material ela é só uma parte das obrigações da companhia aérea. Não quer dizer que, uma vez que a companhia aérea dá a assistência material para você, que ela está livre de qualquer indenização, não. Porque se fosse assim também, meu amigo, se preparasse você aí para o caos também. Né? Se a companhia aérea prestou a assistência material, isso é um detalhe. Mas se não prestou, é importante que você informe na sua petição. Olha, o atraso foi superior a 4 horas e não houve, e não me deslocaram para uma hospedagem. Olha, o atraso foi superior a 2 horas e não me forneceram alimentação. Foi superior a 1 hora, não tinha condição de eu me comunicar com ninguém, eles não me deram internet, comunicação, telefone. Isso é importante que você coloque na sua petição. O passageiro foi pontual? Isso é importante falar também. Importante, e já peguei algumas ações em que a companhia aérea conseguiu mostrar, ou pelo menos conseguiu colocar a pulga atrás da orelha do juiz. E, meu amigo, a pior coisa é um juiz com a pulga atrás da orelha. Porque o juiz desconfiado é terrível, porque ele não diz nem que sim, nem que não, no fim das contas.
Aí ele vai dar uma indenização michuruca. Ele vai dar uma indenização de R$500. Por quê? Porque o juiz está ali sem saber se houve ou se não houve. Aí, em vez de se posicionar, ele toma uma decisão salomônica. E eu não sei se de fato houve, é mais ou menos isso, é mais ou menos aquilo. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Mas acontece. E não acontece pouco não, viu? E isso aconteceu em ações desse tipo, de atraso ou cancelamento de voo, porque a companhia aérea plantou a informação de que, olha, o passageiro chegou atrasado. Então, na verdade, ele chegou atrasado ao destino é porque ele perdeu o voo em que ele ia mesmo e a gente redirecionou ele para outro voo semelhante e tal. Já aconteceu isso, viu? E o advogado não estava preparado, não conseguiu demonstrar se de fato o cliente chegou em tempo ou não, se embarcou no voo A ou no voo B. E aí, zero indenização. Ficou a culpa do passageiro. Já aconteceu. Já aconteceu. Outro detalhe que você deve incluir. Qual foi a duração do atraso? Isso é importante também, nem sempre fica muito claro. Não basta você colocar só isso também. Não basta você, foi um atraso de 24 horas, por isso o dano moral é nítido. Não necessariamente. Tá? A gente já falou aqui, para o STJ não existe tese, não se sustenta a tese de dano moral in re ipsa nas questões de atraso de voo. Não há. Como é que as informações foram prestadas? As informações foram prestadas logo? É diferente também quando você está sentado em casa e percebe, opa, vou aqui olhar meu voo de amanhã, né? Qual é o status dele, se está tudo certo, se não está. E aí, na véspera, em casa, você descobre que o seu voo foi atrasado ou cancelado. Isso é uma coisa. Outra coisa é, como foi o meu caso, por exemplo, que eu estou lá no aeroporto de Dublin sozinho e 3 horas antes de sair de casa não tinha nenhuma informação de atraso e quando eu boto meu pé no aeroporto, recebo lá a informação de que o voo está atrasado. E a cada meia hora, a cada hora, eles ficavam postergando mais o horário previsto de saída. Então, atrasavam 1 hora a cada hora. É muito diferente, não é? Percebe aí como é que você vai dando detalhes cruciais, importantíssimos, para que o juiz perceba, opa, essa questão aqui foi diferente. Não foi a mesma coisa, não é idêntico, não é questão idêntica àquilo que eu vi antes. As informações foram prestadas com clareza? Foi informado mesmo ou o passageiro ficou lá sendo deslocado? Já aconteceu comigo. De eu ir para um aeroporto, vou para o portão que estava informado na passagem, aí quando eu chego lá, eu sou informado de que não é naquele portão. Eu comecei a ser direcionado cada hora para um portão, cada hora para um portão, até que cancelaram meu voo. Então, olha a falta de informação. O passageiro, o consumidor, sendo tratado como gado. Porque, olha, seu portão agora é o portão 10, não, agora é o portão 15, não, agora é o portão 8. Oh, não, na verdade, seu voo foi cancelado. Né? Então, todos esses detalhes aí, todos esses detalhes são fundamentais para você ter melhores resultados, para você ter os melhores resultados
em suas ações de cancelamento ou atraso de voo. Tá? Isso aí é o que só a visão do outro lado do balcão pode dar para você. É você saber o que é que o juiz espera, como é que ele julga, o que é que ele faz, qual é o processo, o que é que acontece na cabeça do juiz para ele julgar. Né? Olha aqui quantos detalhes que eu trouxe para você. Você não vai achar isso em um livro, não acha em lugar nenhum. Tá? Então, anote, fique atento a isso e use. Tá? Começa a gerar conteúdo aí, você que já entendeu que você tem que gerar conteúdo na internet, no Instagram, para se posicionar como advogado, que entende dessa matéria, que pode ajudar muita gente nessa questão, se posiciona aí, faz conteúdo, distribui no Instagram, enfim, para que as pessoas saibam que você é advogado e que você tem condição de atuar nessas ações. Tá? E aí, quando você tiver o seu cliente, que você for propor a ação, lembre-se de todos esses detalhes. Qual foi o tempo de atraso? O atraso, o cancelamento aconteceu na ida ou na volta da viagem? Você estava em casa quando você recebeu a notícia do atraso ou do cancelamento? Ou você já estava no aeroporto? Né? Você estava voltando de férias, exausto, ou você ainda ia? Você perdeu algum compromisso? As pessoas não se dão nem ao trabalho de informar o que iam fazer naquela viagem e o fato de ter perdido um compromisso inadiável. E isso é simples de você fazer. E isso muda a percepção do juiz. Tá? Então, todos esses detalhes. Tá? Houve a prestação de assistência material, a informação foi prestada a contento, de que forma foi prestada essa informação. Né? A assistência material, você sabe, alimentação, comunicação e hospedagem, tá? Dependendo do prazo aí, 1, 2 ou 4 horas. Tá? E assim, certamente sua petição vai ser muito melhor do que 90% dos advogados. 90% melhor. Foi um grande prazer estar com você. Você que chegou aqui até o final, se ainda não me segue no Instagram, favor seguir, tá? Eu vou ficar muito feliz de poder compartilhar esse conteúdo com você novamente. Se você está no YouTube, se inscreve no meu canal do YouTube, compartilhe com os amigos. Essa aula aqui vai preparar você para atuar, para ter uma atuação de destaque. Já preparou, né? Então, se você tem um amigo que merece ter esse nível de conhecimento, compartilhe essa aula com ele. E para ser avisado da próxima aula, se inscreva no Telegram, no meu canal do Telegram. O link está na descrição do vídeo aqui do YouTube e na bio do Instagram. Tá bom?